Olá, eu sou a doutora Helena e hoje quero conversar com você sobre um assunto que muitas vezes passa despercebido, mas que pode transformar completamente a sua saúde se você entender os sinais a tempo. Estou falando da hérnia de hiato. Você já ouviu esse termo? Pode parecer distante, mas acredite, milhões de pessoas sofrem com sintomas que nunca imaginariam estar relacionados a esse problema. E o mais assustador é que, em muitos casos, a pessoa convive com dores, desconfortos e até riscos graves, sem sequer perceber que tudo tem origem nessa condição. Por isso, hoje vou revelar os 10 sinais e sintomas de hérnia de hiato que você precisa conhecer. E o que vou compartilhar aqui pode mudar a maneira como você enxerga certos incômodos do seu corpo. Imagine uma sensação de queimação constante no peito, como se fosse azia sem fim, ou aquela dificuldade em engolir que parece simples, mas vai se repetindo dia após dia. Talvez você já tenha se deitado depois de comer e sentido um refluxo ácido subir pela garganta, a ponto de atrapalhar seu sono. Tudo isso pode não ser apenas algo isolado. Pode ser o seu corpo tentando avisar que existe uma hérnia de hiato. Mas antes de mergulharmos nos sintomas, quero que você entenda algo essencial. Essa condição acontece quando uma parte do estômago empurra para cima, passando pelo diafragma, e invade uma região onde ele não deveria estar. E é exatamente isso que causa uma série de manifestações que muitas vezes confundem até médicos menos atentos. É por isso que compreender esses sinais é tão importante. Agora, pense comigo. Quantas vezes você já atribuiu aquela queimação à comida apimentada? Ou culpou o café, o estresse, até o excesso de trabalho? Eu sei que parece lógico, mas em alguns casos não é só isso. O corpo humano é incrível em criar sinais de alerta, mas nós tendemos a ignorar até que algo se torne insuportável. E é exatamente nesse ponto que mora o perigo. Porque a hérnia de hiato não é apenas desconforto. Ela pode afetar sua respiração, seu sono, sua digestão e até provocar consequências sérias se não for cuidada. É por isso que eu insisto. Você precisa conhecer cada sintoma, e eu vou detalhar todos para você agora. Um dos primeiros sinais mais comuns é a azia frequente. Não é aquela azia isolada de um dia de exageros, mas sim aquela sensação recorrente de queimação que insiste em aparecer. Essa é uma das maiores marcas da hérnia de hiato, e se você sente isso várias vezes por semana, já é motivo para acender um alerta. Mas não para por aí. Outro sintoma muito típico é o refluxo ácido, aquela sensação de que o alimento volta do estômago para o esôfago, trazendo um gosto amargo ou ácido na boca. Muitas pessoas acham que é apenas um problema do estômago em si, mas, na verdade, pode ser resultado direto dessa alteração anatômica causada pela hérnia. E você sabia que dificuldade para engolir também pode estar ligada a isso? Imagine aquela sensação de que a comida está parada na garganta, como se não descesse com naturalidade. Isso acontece porque a hérnia de hiato pode comprimir o esôfago ou gerar inflamações que dificultam o processo normal de deglutição. Agora, vou abrir um parêntese importante. Esses sintomas não aparecem de uma vez só. Muitas vezes, eles surgem de forma sutil, quase invisível, e é por isso que tantas pessoas deixam passar despercebido. Mas quanto mais tempo você ignora, mais os riscos aumentam. Outro sintoma que surpreende é a dor no peito. Muita gente confunde com dor cardíaca, e realmente pode parecer. Essa dor pode se espalhar, dar a sensação de pressão e até causar medo de estar sofrendo um ataque cardíaco. Já imaginou a confusão? Muitas vezes, o paciente vai ao hospital achando que está com problema no coração e descobre que a origem é a hérnia de hiato. Isso mostra como o corpo pode ser enganoso e como precisamos de informação clara para interpretar os sinais corretamente. E não para por aí. Existe ainda a tosse crônica, aquela que não tem relação com gripe, resfriado ou alergia. Ela acontece porque o refluxo constante irrita a garganta e as vias respiratórias. Você pode passar meses tratando tosse sem melhora, quando na verdade a raiz do problema está no refluxo causado pela hérnia. E junto com isso, vem outro sinal bastante incômodo: rouquidão. Aquela voz que parece falhar, ficar áspera, como se você estivesse sempre gripado. Mas na realidade, o ácido que sobe repetidamente está lesionando as cordas vocais. Agora, quero que você imagine a seguinte cena. Você se deita para descansar
Mas em vez de relaxar, sente uma pressão incômoda no abdômen, acompanhada de refluxo e azia. Esse desconforto noturno é outro sintoma clássico da hérnia de hiato. E aqui está um detalhe curioso. A posição deitado facilita que o ácido suba para o esôfago, já que a barreira natural entre o estômago e a região torácica foi comprometida pela hérnia. Isso explica por que tantas pessoas relatam piora durante a noite, prejudicando não apenas o sono, mas também a qualidade de vida no dia seguinte. E para completar, ainda existem sinais menos óbvios, como soluços frequentes, sensação de inchaço abdominal e até falta de ar em alguns casos mais graves. Você pode estar se perguntando, mas como algo no estômago pode afetar a respiração? É simples. Quando o estômago sobe além da posição natural, ele pode pressionar o diafragma, que é justamente o músculo que controla nossa respiração. Isso gera aquela sensação de falta de ar ou de respiração curta, especialmente após as refeições. O que você está percebendo é que todos esses sintomas estão interligados, formando um quadro que muitas vezes é mal interpretado. E justamente por serem sintomas comuns a outros problemas, a hérnia de hiato pode passar despercebida por anos. Mas agora que você já conhece esses primeiros sinais, pode começar a enxergar seu corpo de uma forma diferente, mais atenta e consciente. Em instantes, vou aprofundar ainda mais, trazendo detalhes sobre cada manifestação e mostrando por que ignorá-las pode ser um erro grave que compromete sua saúde a longo prazo. Você vai entender como esses sintomas evoluem, como eles se relacionam entre si e o que acontece se a hérnia de hiato não for identificada e tratada adequadamente. Você já percebeu como o corpo fala com a gente através de sinais? O curioso é que a hérnia de hiato se disfarça muitas vezes de problemas simples do dia a dia. E aqui está um detalhe que pouca gente comenta. A intensidade dos sintomas não está diretamente ligada ao tamanho da hérnia. Isso significa que uma hérnia pequena pode causar sintomas devastadores, enquanto uma maior pode passar quase despercebida. Essa imprevisibilidade é o que torna tudo mais traiçoeiro e reforça a importância de entender, em profundidade, o que cada manifestação quer dizer. Quando você sente azia recorrente, refluxo, dor no peito, ou mesmo aquela tosse persistente sem explicação, seu corpo está tentando dar um recado. E quanto mais cedo você reconhece esse recado, maiores são as chances de evitar complicações. Agora, pense em quantas pessoas você conhece que convivem com refluxo e simplesmente tratam com antiácidos de farmácia. Elas acreditam que o problema está resolvido porque a queimação desaparece momentaneamente. Mas o que acontece nos bastidores é que a causa raiz continua lá, silenciosa, e pode ir se agravando com o tempo. Eu mesma já atendi pacientes que passaram anos nessa rotina, sem imaginar que estavam convivendo com uma hérnia de hiato. Quando finalmente buscaram ajuda, os sintomas já estavam tão avançados que comprometeram não apenas o estômago, mas também o esôfago e até a qualidade da respiração. Esse é um exemplo perfeito de como ignorar pequenos sinais pode levar a grandes problemas. E aqui entra uma pergunta que talvez esteja martelando na sua cabeça agora. Por que exatamente a hérnia de hiato provoca tantos sintomas diferentes? A resposta está na anatomia e na fisiologia do nosso corpo. O diafragma, que deveria separar a cavidade torácica da abdominal, funciona como uma espécie de barreira natural. Quando uma parte do estômago escapa para o tórax, essa barreira é rompida, e o ácido do estômago ganha mais liberdade para subir. O esôfago não foi feito para lidar com esse ácido corrosivo, e é por isso que sentimos queimação, dor, tosse, rouquidão e até falta de ar. É como se uma única falha estrutural criasse uma reação em cadeia, afetando múltiplos sistemas ao mesmo tempo. E o mais intrigante é que muitos desses sintomas se intensificam em momentos específicos, como após refeições pesadas, quando nos deitamos ou quando estamos sob forte estresse. Já percebeu como o estresse é capaz de potencializar desconfortos digestivos? A ansiedade e a tensão aumentam a produção de ácido no estômago, o que, combinado com a fragilidade da barreira causada pela hérnia, multiplica os episódios de refluxo. Isso cria um ciclo vicioso. Quanto mais estresse, mais ácido. Quanto mais ácido, mais sintomas.
É por isso que algumas pessoas relatam piora justamente em fases mais difíceis da vida. Outro ponto fascinante é como a hérnia de hiato pode enganar diagnósticos. Um paciente pode procurar um cardiologista por causa de dores no peito e sair de lá sem uma explicação clara, quando na verdade o problema é digestivo. Já ouvi relatos de pessoas que foram parar em emergências achando que estavam tendo um infarto, mas descobriram que tudo era consequência de uma hérnia. Essa confusão é mais comum do que você imagina e reforça a necessidade de considerar essa hipótese quando os sintomas não se encaixam perfeitamente em outras doenças. E não podemos esquecer do impacto na qualidade de vida. Imagine não conseguir dormir direito porque o refluxo te acorda várias vezes à noite. Imagine ter vergonha de falar em público porque sua voz está sempre rouca. Ou sentir dor no peito constantemente, sem saber se é algo grave ou não. Esse conjunto de incômodos cria um desgaste emocional enorme, levando até a quadros de ansiedade e depressão em alguns casos. Afinal, viver sem descanso, com medo constante e sem respostas, mina a energia de qualquer pessoa. Você pode estar se perguntando agora, mas como diferenciar os sintomas comuns do dia a dia daqueles que realmente indicam uma hérnia de hiato? E essa é uma excelente pergunta, porque é exatamente nesse ponto que muitas pessoas se perdem. A diferença está na frequência, na intensidade e na persistência. Azia uma vez por mês pode ser apenas excesso de comida, mas azia 3, 4 vezes por semana já não pode ser ignorada. Refluxo após exagerar na refeição pode ser ocasional, mas refluxo constante, mesmo comendo de forma moderada, é um sinal de alerta. Tosse que aparece junto de resfriados é normal, mas tosse crônica, sem nenhuma relação aparente, pode esconder a hérnia. E o que acontece quando essa condição não é tratada? Essa é a parte que mais preocupa. O refluxo contínuo pode causar lesões no esôfago, levando à chamada esofagite de refluxo. Em casos ainda mais graves, pode evoluir para uma alteração chamada esôfago de Barrett, que aumenta o risco de câncer. Ou seja, ignorar os sintomas não é apenas viver com desconforto, é se expor a riscos muito sérios. Além disso, a compressão causada pela hérnia pode afetar a respiração, intensificando problemas como a apneia do sono. E se você já ouviu falar dos perigos da apneia, sabe que ela aumenta o risco de hipertensão, doenças cardíacas e até derrames. Mas calma, não quero que você saia daqui assustado. O objetivo é justamente abrir seus olhos para a importância de reconhecer os sinais a tempo. Quanto mais cedo a hérnia de hiato é identificada, maiores as chances de controlar os sintomas e evitar complicações. E aqui entra outro detalhe essencial. Existem diferentes tipos de hérnia de hiato, e os sintomas podem variar de acordo com cada caso. Isso significa que não existe um padrão único, e que a avaliação médica é indispensável para um diagnóstico correto. Mas conhecer esses sinais é o primeiro passo para procurar ajuda e não deixar que o problema se esconda por anos. E é exatamente isso que vamos explorar agora. Como esses sintomas podem se agravar ao longo do tempo? Quais os sinais de evolução que você deve observar? E por que nunca se deve ignorar os avisos do corpo? Em instantes, você vai descobrir como identificar o momento certo de procurar um especialista e o que pode acontecer se essa busca for adiada por muito tempo. Você já percebeu como pequenas mudanças no corpo, quando ignoradas, podem se transformar em grandes problemas? A hérnia de hiato é um exemplo clássico disso. No início, parece apenas uma azia ou um refluxo passageiro, mas, quando deixada de lado, pode trazer consequências que vão muito além do simples desconforto. Eu já vi pacientes perderem noites de sono, deixarem de se alimentar bem e até se afastarem de atividades que amavam por medo da dor e da queimação. E aqui está a grande verdade. Quanto mais cedo você compreende o que está acontecendo, mais chances tem de recuperar o controle da sua saúde e da sua vida. O corpo não manda sinais à toa. Aquela queimação insistente, a dificuldade para engolir, a dor no peito, a tosse que nunca passa, a rouquidão, a falta de ar, o soluço frequente, o inchaço abdominal, todos esses sintomas são como um alarme tocando dentro de você. Alguns escolhem abafar o alarme, tomando antiácidos e acreditando que isso basta, mas outros decidem escutar o que ele tem a dizer. E é justamente esse segundo grupo que consegue agir a tempo,
procurar ajuda médica e evitar complicações sérias. A escolha está sempre nas suas mãos: ignorar ou enfrentar. E quando você decide enfrentar, o primeiro passo é buscar informação de qualidade. Saber que a hérnia de hiato existe, entender como ela se manifesta e reconhecer os sinais é metade do caminho. A outra metade é procurar um especialista, alguém capaz de confirmar o diagnóstico e indicar o melhor tratamento. Muitas vezes, mudanças simples no estilo de vida já trazem alívio imediato. Evitar deitar logo após comer, reduzir refeições muito pesadas, controlar o peso corporal, reduzir o consumo de álcool, café e alimentos muito ácidos são medidas práticas que fazem diferença no dia a dia e diminuem o impacto da hérnia nos seus sintomas. Mas em alguns casos, quando os sinais são intensos ou persistentes, o tratamento pode exigir medicamentos específicos que reduzem a acidez do estômago ou até mesmo procedimentos cirúrgicos para corrigir a anatomia comprometida. O importante é nunca adiar essa decisão, porque enquanto você hesita, a hérnia continua ali, agindo silenciosamente. Já parou para pensar como algo aparentemente pequeno pode comprometer tantas áreas diferentes da sua vida? Do sono à digestão, da fala à respiração, da disposição física ao bem-estar emocional. A hérnia de hiato não afeta apenas o estômago, ela afeta você como um todo. E existe ainda um ponto que poucos mencionam: o impacto psicológico. Conviver diariamente com sintomas que você não entende ou que parecem não ter solução gera insegurança, ansiedade e até medo. Muitas pessoas chegam a acreditar que têm uma doença cardíaca grave. Vivem em constante estado de alerta e não conseguem relaxar. Outras perdem o prazer de comer por medo do desconforto. E tudo isso pode ser evitado quando a pessoa entende que existe uma causa por trás dos sintomas e que essa causa pode ser tratada. O que eu quero que você leve desta conversa é que a hérnia de hiato não deve ser ignorada. Reconhecer os sinais, buscar ajuda e agir cedo pode ser a diferença entre viver preso a limitações ou recuperar sua liberdade e qualidade de vida. Se você se identificou com algum desses sintomas que eu descrevi, não adie. Procure orientação médica, faça os exames necessários e dê a si mesmo a chance de viver melhor. Não espere o problema crescer para só então dar atenção a ele. Lembre-se, informação é poder, mas ação é transformação. E se esse conteúdo fez sentido para você, eu tenho um pedido especial. Deixe o seu like aqui, porque isso ajuda muito o canal a continuar trazendo informações valiosas para a sua saúde. Se inscreva também, para não perder nenhum dos próximos vídeos que vamos trazer com dicas, alertas e orientações práticas que podem mudar sua vida. Aproveite e deixe seu comentário. Você já sentiu algum desses sintomas? Já ouviu falar em hérnia de hiato antes? Compartilhar sua experiência pode ajudar outras pessoas que estão passando pelo mesmo sem entender o que acontece. Envie também este vídeo para amigos e familiares. Pode ser que alguém próximo esteja sofrendo com esses sinais e nem desconfie da causa. E por fim, se você ainda não assistiu ao vídeo anterior, eu recomendo fortemente que veja agora. Ele complementa o que falamos hoje e pode abrir ainda mais a sua visão sobre como cuidar melhor da sua saúde.